Bom, até a aula passada, a gente tinha começado a ver alguns teoremas, né, que estavam ajudando a gente não só a compreender melhor o que significa um divergente, um rotacional, etc., como também diminuir a dimensionalidade do problema, né? Então, a gente viu que a gente tinha, por exemplo, aquele teorema lá do gradiente, em que a gente saía de uma coisa que era um integral, né, e tirava um escalar, por exemplo. E agora a gente vai continuar, essencialmente, com essa temática, né, com essa mesma coisa, só que agora a gente vai falar do teorema do divergente. Então, a gente tinha visto o teorema do rotacional, o teorema do gradiente, agora o teorema do divergente. Bom, o que vai ser o teorema do divergente para a gente? O teorema divergente é o seguinte: dado um certo volume, dado um certo volume, o divergente de um campo vetorial neste volume é o mesmo que a integral de fluxo, né, que a gente já comentou na aula passada, deste mesmo campo, através da superfície fechada que envolve este volume. Então, vamos supor que você tenha uma esfera. Se você tem uma esfera sólida, né, uma laranja, este é seu volume, o volume é sua laranja. Então, esse Vzinho que está aqui... só um detalhe. Como a gente vai usar V maiúsculo para falar de potencial, né, e V minúsculo vai aparecer algumas vezes como velocidade, já falando da velocidade de uma partícula, no caso de um campo magnético, a gente vai utilizar... o livro utiliza tal para representar o volume. Então, uma integral, quando você viu uma integral com d tal, é como se fosse um dv. Né? Para não confundir com esse v também do campo vetorial, não confundir com o v de um campo, de um potencial, desculpe, né, que também volta a v para potencial. Então, a gente vai utilizar o símbolo para volume como sendo tal. Então, se você tem uma laranja, e você pode tanto integrar, e essa laranja está sendo atravessada por um certo campo vetorial V. Você pode tanto calcular o divergente desse campo neste volume, como calcular o fluxo desse campo através da superfície que envolve o volume. Quer dizer, se você tem uma laranja, você poderia trocar a laranja pela casca da laranja e fazer, então, o fluxo do V através da casca da laranja. É uma alternativa. Note que a gente diminui a complexidade do problema no sentido de você sair de uma integral, digamos, dx, dy, dz, né? Ou dr, dθ, dφ, para uma integral dx, dy. Né? Quer dizer, você vai para uma integral em duas dimensões. Você sai de uma coisa em três e vai para uma coisa em duas dimensões. Isso também esse teorema divergente também permite a gente interpretar o que é o divergente, apesar do que a gente já havia dito, né, nas aulas anteriores. A gente já havia falado na aula anterior que o fluxo, que você poderia interpretar uma integral do tipo campo dA como se fosse um fluxo, uma medida de fluxo. Se você pode interpretar VDA como uma medida de fluxo, né? Então o divergente deve também estar ligado a algum tipo de fluxo. No caso, para um volumezinho pequeno, né? Seria uma medida, entre aspas, do quanto da diferença entre linhas que entram e saem de um certo volume. Quer dizer, no fundo, você está medindo um fluxo através de um certo volume. Ou, falando ainda de outra maneira, que o que gera essas diferenças são nascedouros e sumidouros de campos, né? O que gera um campo. O divergente ele vai medir se você tem ou não, ou se você tem a presença ou a ausência de coisas que geram ou anulam o campo. No caso,
falar de cargas, né? Se você tiver um campo elétrico, por exemplo, o que gera o campo elétrico são cargas. O que faz as cargas saírem de um certo ponto, né, nascerem, é a carga positiva. O que faz as cargas sumirem, entre aspas, né, como se fosse um sumidouro, seriam as cargas negativas. Então, o divergente ele é uma medida da presença de cargas. Se você tem naquele volume presença de cargas, você vai ter mais ou menos campo entrando ou saindo daquela região. E no fundo, é uma medida disso, né? Uma medida, no fundo, de fluxos. Certo? Da mesma maneira que na aula anterior, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo entender e conseguiriam executar, no caso, a continhas simples como esta, como testar, por exemplo, o teorema fundamental do divergente. Né? Então, eu queria saber se eu, por exemplo, colocasse uma questão como esta daqui. Ó. Cheque o teorema do divergente para o seguinte campo. Então, note, checar o teorema divergente. Né? Então, a gente vai querer verificar se a integral do divergente do campo no volume é a mesma coisa que a integral fechada, né, desse campo através da superfície que envolve o volume. Então, se a gente quisesse checar o teorema do divergente para este campo, através desse volumezinho que está definido aqui no quadro, que no caso é um cubinho, tipo aquele cubinho que a gente já trabalhou anteriormente, né? Como é que a gente faria? Quais seriam os passos? Certo? Bom, primeiro passo, obviamente, calcular o divergente. Acho que vocês lembram como é que se calcula o divergente. Né? O divergente, no fundo, é um produto escalar entre o nabla, que é a coleção de derivadas parciais, né, acompanhadas dos vetores direcionais lá, x chapéu, y chapéu, e z chapéu, produto disto com o campo vetorial. Então, eu teria del x disto daqui, ó, mais del y disto daqui, del z disto daqui. Somado, né? Tudo isso somado. Del x disso daqui é zero, né? Porque eu vou ter derivada de y quadrado com relação a x. É zero. Del y disto daqui, quem é? Bom, quando eu for derivar z ao quadrado, vai dar zero. Então, só vai sobrar esse terminho aqui. Quando eu derivar esse terminho com relação a y, vai sobrar 2x. Então, o divergente desse campo, por enquanto, é zero, mais 2x, mais quem? Né? Bom, aqui vai ficar del z, vai sobrar 2y. Então, ficou 2x mais 2y, que aqui eu escrevi como se fosse 2 que multiplica x mais y. Então, eu calculei aqui apenas o divergente. Lembre-se, eu quero checar o teorema divergente. Para checar o teorema divergente, o que eu vou precisar? Calcular o divergente através deste volume. Então, eu preciso, primeiramente, calcular o divergente, né, para poder depois calcular a integral, e depois fazer a integral de superfície fechada desse campo. Então, primeiro que eu fiz, que é óbvio, é calcular o divergente deste cara. Próximo passo, tenho que integrar. Integrar no volume. Como é que eu faria, galera, uma integral de volume para este cubinho aqui? Alguém é capaz de dizer? Se tiver tímido, pode escrever também no chat. Tá? Integral tripla, né, professor? Do De, volume. sim, de dx dy dz, né? Isso. De 0 a 1. De quanto a... Isso. Todos eles de 0 a 1, né? Todos eles. Todos eles de 0 a 1. Ok. Então vai ficar assim, né? Ó. Então a integral do divergente no volume vai ficar... Botei o 2 para fora, porque ele não depende de nada. Integrar 3, né? Integrais de 0 a 1. Vai ser dx dy dz de x mais y, que é a única coisa que importa, que o 2 veio para fora da integral.
Ok? Então, vamos ficar primeiro com a integral de 0 até 1 de x mais y, né? Depois, o que sobrar disto eu vou integrar de 0 até 1 em y, depois o que sobrar eu vou integrar em z. Então vai ficar essa integral mais interna aqui, ó, vai ficar meio, né? Porque vai ficar x ao quadrado sobre 2, né? Não vou ensinar vocês a fazer isso, essa marca aqui, ó. Então, quando eu substituir o 1, vai ficar 1 meio, né? O outro vai ficar 0, então vai... e quando eu integrar aqui de y dx vai ficar 1, né? 1y, né? Então vai sobrar só y, vai ficar meio mais y quando eu fizer essa integral aqui. Depois que eu fizer a integral mais interna, a próxima, mesma coisa, integro de novo, vai me dar 1. E aí vai me sobrar somente 1 para fazer a última integral, que é a integral aqui em z, que obviamente vai me dar 1 de novo. De maneira que a integral do divergente vai me dar 2. 2 por causa desse 2 que eu botei para fora, que lembra dele, né? 2 por causa desse 2zinho que a gente botou para fora, para não depender de x, y, z, obviamente. Ficou esse carinha para fora, a integral ficou 2. Ok, então temos um dos lados do teorema do divergente. Agora a gente tem que ir para o outro lado. O outro lado é a integral de superfície fechada de V. Então eu vou pegar o meu volume e vou quebrar. No caso é um cubo. O cubo ele é envolvido por uma superfície, né? Seria também um cubo, né? Mas apenas a casca dele. 6 ladinhos, né? E aí a gente já numerou os lados, seguindo a mesma ordem da aula anterior lá que a gente tinha. E aí eu tenho que integrar o volume através de cada uma dessas superfícies. Então eu vou ficar com 6 integrais de área, né? Então, por exemplo, a primeira áreazinha aqui, essa áreazinha da frente, da face da frente do cubo. Aqui a gente orientou x como sendo saindo da tela, y para a direita e z para cima, de maneira que um elementozinho de área dessa facezinha aqui na frente deve ser um dy dz, né? Vindo daqui da esquerda para a direita eu ando em y, de cima para baixo eu ando em z. Então meu elementozinho de área aqui deve ser dy dz. Nesse ponto x é constante igual a 1. Nessa área aqui, né, nessa face da frente, x é constante e igual a 1. E aí eu tenho que fazer o produto de VDA para depois poder integrar em dy dz, que vai ser a minha área, né? No caso, o vetor que é perpendicular a essa superfíciezinha aqui da frente, essa face da frente, é justamente o vetor x chapéu. De maneira que quando eu fizer o produto vetorial de V por dA, dA vai ser dy dz x chapéu, então só vai sobrar x chapéu, né, o termo x do V. Então vai sobrar y ao quadrado dy dz. Claro, para varrer essa face daqui para cá eu tenho que dizer a y em x, para subir daqui para cá eu tenho que dizer a 1 em z. Então vão ficar duas integrais de 0 a 1. Mesmo procedimentozinho que a gente já fez nas aulas passadas, a gente vai ficar com 1/3 como resultado. E aí você, obviamente, vai ter que fazer a mesma coisa para a área 2. A área 2 é de trás, então ela é menos x chapéu, né? O vetor perpendicular a ela também é dy dz menos x chapéu, de 0 a 1. Lá o x é constante, igual a 0, mas não vai importar para a gente, né? Porque não entra x na componente que sobra do campo vetorial, mas é sempre bom anotar, porque às vezes a gente precisa, né?
E aí você vai repetir isso para as outras áreas. Então, 1/3 menos 1/3 já vai cancelar, né? Vou ter que somar todas elas. Então, essas duas primeiras já vão cancelar. Quando eu fizer a área 3, que é para a direita, a face para a direita, vai dar 4/3. A primeira e a segunda se cancelam. Com esse menos 1/3 aí, eu fico 3/3, né? Então, fica 1. Quando eu fizer a outra áreazinha 5, dá 1 de novo. Já vai para 2. A áreazinha 6, que é de baixo, é 0. Então, o resultado do lado direito do teorema do divergente, 0, 1, 2, né? 0. Então, é 2 de resposta. A gente já havia obtido, se a gente retornar lá para o slide correspondente, 2 também. Então, a gente confere que 2 é igual a 2, né? Isto é, essa igualdade é válida, pelo menos para esse caso específico. A gente não vai demonstrar o teorema do divergente aqui. Mas já checamos o teorema do divergente, ao menos para este volumezinho. Então, toda vez que a gente tiver algum tipo de probleminha nesse estilo, cheque alguma coisa, vocês vão fazer o lado esquerdo dessa coisa, o lado direito dessa coisa, e esperem encontrar uma igualdade. Né? Se não encontrar uma igualdade, a gente vai ter um probleminha chato. Né? Ok até aqui, pessoal? Professor, fiquei com dúvida aí no cálculo da superfície 6. Teria como o senhor voltar, por favor? Por que ficou Sim. 0 ali que eu não entendi? Foi porque o y na superfície 6, y é igual a 0, é? O z igual a 0? Exatamente. Né? A superfície 6 é essa daqui de baixo, essa face aqui. Ó. Então, essa superfície ela tem elemento de área dy, dx, né? Multiplicado por menos e chapéu. Né? Então, dy dx menos e chapéu. Certo? Então, só vai sobrar desse campo o termo z, chapéu, porque eu vou fazer o produto escalar, só vai sobrar quem tiver z. Né? No caso, esse lado, essa 2yz aqui que vai sobrar. No entanto, para esta face, z é constante igual a 0. Né? A gente está aqui no plano xy, então z é constante igual a 0. Então, quando eu substituir o valor de z, vai dar 0. 2 vezes 0, né? 2 vezes o y, que farei a integração dele, mas não importa, vezes 0, dá 0. Era essa a dúvida? Era porque eu não tinha visto o z ali zerando, não. Eu fiquei com dúvida ali. Mas tá certo, obrigado. Pai, você tem uma visão boa, viu que eu passei tão rápido que eu nem tinha entendido qual era a sua dúvida quando você perguntou. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então com isso daqui a gente fez o teorema do gradiente, a gente fez o teorema do divergente agora, né? E o teorema do rotacional. Então a gente fez todos os teoremas que estão ligados que ajudam a gente não só a interpretar melhor esses operadores ligados ao nabla, divergente, rotacional gradiente, como muitas vezes ajudam porque mudam a dimensionalidade do problema. Né? Como a gente havia dito, sai de um volume para uma área, por exemplo, sai de uma área para uma linha, no caso do teorema de Stokes, né? E sai de uma integral para uma diferença, né, de escalares, no caso do teorema do gradiente. E com isso a gente termina a parte ligada ao nabla. E aí agora só resta a gente tentar compreender as outras partes que vêm, que são a parte de coordenadas curvilíneas. Essa parte de coordenada curvilíneas eu não sei exatamente como é que eu vou dar aula para vocês hoje, porque eu estava esperando poder desenhar bastante. Só que, infelizmente, o meu computador está com um pequeno probleminha aqui, por isso que eu estou com problema no áudio dele.
Ele não está aceitando nenhum dispositivo externo, nem minha mesa, né? Minha mesa digitalizadora, então não vou ter dificuldade de escrever. Mas vamos ver que bicho vai dar quando a gente for começar coordenadas. Mas, de qualquer maneira, até o NABLA, até o final do estudo do NABLA, alguma dúvida, pessoal? Ok, nenhuma dúvida. Então, vamos passar aqui para nossas coordenadas. A primeira coordenada que a gente vai estudar é a coordenada esférica. Eu queria saber de vocês se vocês já estudaram coordenadas esféricas, só para saber se é a primeira vez que vocês vão estar vendo ou não. Não, professor. Não estudei. Não? E, não, por conta não? própria, eu dei uma olhadinha, mas não na... Sim. Sim, agora eu entendi. Não, mas eu estudei. Tá certo. Bom, então é o seguinte, na disciplina, por conta própria. Tá. Certo, tá bom. Eu queria saber porque, às vezes, essa coisa é abordada não só na cálculo 3, como às vezes não, em geral é interessante a gente abordar, por exemplo, em elasticidade de magnetismo 1 e 2, né? Muitos problemas lá que saem de maneira muito mais fácil se você fizer em outras coordenadas. Então, às vezes, alguns professores também já ministram. Bom, então, o que é a coordenada esférica? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou sem chat. Não. Dona Alice falou não. Ok. Então, o que é coordenada esférica? Coordenada esférica é você trocar a descrição de um ponto, ou dos vetores de base, ou das áreas, ou dos volumes, saídos daquele sistema cartesianozinho que a gente está acostumado, e trabalhar com outras maneiras de medir. Então, por exemplo, aqui na tela da gente, a gente tem um ponto P. Este ponto P, a gente poderia dizer que ele tem coordenadas x, né? Então, para saber quem é a coordenada x desse ponto P, o que eu faço? Projeto ele no xy, né? No plano xy, daí eu venho um retinho para cá. Esse valor daqui para cá é a coordenada x desse ponto P. O valor daqui para cá, ao longo do y, né? É a coordenada y desse ponto. E se eu traçar uma linha aqui paralela ao plano XY até encostar aqui em Z, essa distância da origem até onde encostou é a coordenada Z desse ponto. Note, no entanto, que eu poderia descrever a posição desse ponto de outra maneira. Por exemplo, eu poderia dizer que este ponto ele está a uma distância r da origem, escrevendo dessa maneira, então, transitando aqui em linha reta, que essa distância da origem faz um ângulo θ com o eixo Z. Então, descrever o ângulo entre esse vetor R e essa posição aqui, θ. E, por último, que este vetor R, ou que a projeção deste vetor R, né, projeção dele no XY, faz um ângulo φ com o eixo X. Isto é, eu preciso de 3 coordenadas. Então, a primeira coordenada que eu estou falando é a seguinte. Imagine que eu quero descrever um ponto no espaço. Imagine que você é a origem. Ok? Imagine que a posição que você está olhando para frente, a sua frente é X, a sua esquerda é Y, né? Então, se você esticar o seu braço para a esquerda, é Y, e para cima, né? Seu pescoço para cima é Z. Para posicionar um ponto no espaço, o que eu preciso? Eu posso dizer, olha, esse ponto está a uma distância, digamos, tarará da origem. Digamos que a origem seja o seu ombro, né? Então, é como se você marcasse no seu braço, com ele apontando para cima, uma certa distância. Digamos que seja do ombro até seu pulso.
E vamos dizer que essa distância seja de 80 centímetros. R, chamemos de R. Então, imagine que você está com o braço levantado para cima, olhando para frente, e você marcou uma posição no seu braço, e medindo, né, a parte da origem, que é o seu ombro, que é junto do seu braço, né, com o seu ombro, você marcou uma posição. Então, ele falou, olha, a distância desse ponto é R. Só que eu preciso de outra coordenada, eu preciso dizer, no caso, o seu braço está apontando ainda para cima, né? Eu preciso, para posicionar qualquer ponto do espaço, eu posso poder ter a liberdade de mexer meu braço, né? Descendo, apontando ele mais para frente, ou apontando ele para baixo, e também posso poder fazer uma rotação, sair da direita para a esquerda, girando o meu braço. Então, marquei a primeira coisa, marquei a distância entre meu ombro e a posição do ponto. No caso, vamos supor que seja no meu pulso. Mas ainda estou com o braço apontando para cima. Se eu deixar o braço apontando para cima, eu só posso apontar coisas ao longo de Z, né? Então eu preciso poder dizer, olha, eu queria baixar meu braço um ângulo tal. Esse ângulo tal que você vai baixar o braço, baixando o braço para frente, você vai estar olhando ainda para ele, a gente vai chamar de θ. Então, já ganhei outro grau de liberdade, né? Ganhei uma capacidade de posicionar coisas à minha frente. Então, com esse ângulo θ, eu posso dizer que se o ângulo θ for 0, meu braço continua para cima. Se ele for 90, meu braço faz, né, tá bem na horizontal. Se ele for 180, está para baixo. Se ele for 45, ele está apontando, né, subindo mais ou menos na diagonal. Por aí vai. Só que para cobrir o espaço tridimensional todo, seria interessante eu poder, é imprescindível, que eu possa movimentar meu braço para a direita e para a esquerda. No caso, quando você deita o seu braço à sua frente, como a gente falou que era o eixo X, né? Ao girar, imagina, você pegou, marcou um ponto no seu pulso, esse ponto é o que a gente chama de R. Desceu o braço, digamos, até 90 graus, né? Quer dizer, está com o braço para frente, na horizontal para frente, não mais para cima. Isso aqui é bem mais fácil de explicar em sala de aula, viu, pessoal? Mas, de qualquer maneira, seria θ. E aí, se eu girar meu braço, quer dizer, se ele está na horizontal agora, se eu girar meu braço a um certo ângulo, esse ângulo que eu estou girando, né, fazendo com que ele saia da minha frente e vá, digamos, para a minha esquerda ou para a minha direita, este é o ângulo que a gente chama de φ. Com esses três ângulos, a gente é capaz de varrer, ou com essas três medidas, né, que no caso é uma de distância e duas de ângulo, a gente é capaz de varrer todos os pontos do espaço. Eu sou capaz de apontar com o meu braço para todos os pontos do espaço. Mas note que eu preciso primeiro dizer uma distância, o quanto meu braço desce à minha frente e o quanto ele gira para um lado e para o outro. Quando eu determino esses três ângulos, eu consigo varrer todo o espaço ao meu redor. Ok, pessoal? A gente está chegando às 4 da tarde aqui, eu vou dar aquela minha mini paradinha para tomar uma água, e aí quando a gente voltar, a gente volta, continua com essas medidas, e aí se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida. Pode ser, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Então já, daqui a 5 minutinhos, a gente volta, tá? Ok, pessoal? Ok. Ok.
Olá, pessoal. Vamos voltar aqui, então, né? A nossa aulinha. Estão me ouvindo? Sim. Sim, então ótimo. Então vamos lá tentar entender essa coordenada esférica, certo? Bom, então, o vetor R é um vetor de distância à origem, isto é, para um dado ponto A, note que aqui x está para a direita, y está para trás. Deixa eu botar mais ou menos na posição que estava no slide, né? Estava para frente, né? Estava x, y com x para frente. Deixa eu ver se eu consigo girar, talvez demore uma vida para girar, vamos ver se ele gira. Não gira. Oh, girou, mas está muito ruim. Hoje não é um dia bom para falar disso, mas vamos lá. Vamos ver se ele vai. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Vamos ver se dá certo de outra maneira. Não estou conseguindo nem mexer nas coisas aqui, porque meu computador está terrível hoje, está muito complicado. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês a partir de um tablet. Só um minutinho, tá? Vamos ver se vai dar certo isso. Se daria certo. Deixa eu parar aqui, exportar minha tela e tentar compartilhar. Deixa eu ver se dá certo. Aqui eu paro. Pronto, parei aqui o compartilhamento. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela a partir daqui. Ups, foi de novo. Não, tem. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui um pontinho A que está sendo marcado está sendo definido a partir de 3 coordenadas. Note que se eu mexer apenas na coordenada R, que eu estou fazendo, deixa eu aumentar aqui, é simplesmente mudar a distância do ponto até a origem. Então, estou variando aqui a posição do R, e o que eu estou fazendo é aumentar a distância à origem. Se eu, no entanto, então, essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coordenadas que a gente trabalha. Se eu, no entanto, modificar o ângulo θ, que é o ângulo entre o eixo Z e o... Eu não tenho mouse, tá? Estou aqui no tablet, então não tenho como botar para vocês. Mas é o ângulo entre o eixo Z e essa barrinha, né, o R que está sendo marcado aí por essa cor meio que laranja. Se eu modificar o ângulo, o que eu tenho é isso. Ó.
Vou tentar botar ele pequenininho aqui. Pronto. Então aqui eu estou fazendo um giro, na verdade. Opa, não, aqui ele está modificando é o φ. Desculpe. Espera aí. Então aqui o θ é aqui. Pronto. Então esse daqui é o θ. Tá? Então eu estou mudando o ângulo que o A faz, que o A não, que o R faz com a origem, né? Com o Z. Deixa eu voltar aqui para a posição que eu quero. Então vamos lá. Eu posso mudar então a posição dele no sentido de R. Então aumento a distância dele ou diminuo a distância dele, a origem. Quer dizer, muda o tamanho dessa barrinha laranja aí que vocês estão vendo. Ou não estão vendo, né? Porque agora sumiu para aí. Voltou. E isso seria mudar o tamanho do R. Eu posso mudar o ângulo que ele faz com a origem. Então, vou mudar o ângulo que ele faz com a origem no θ. Oi? No caso, ele está fazendo um ângulo com eixo X, né? É, porque esse cara aqui, ele trabalha com coordenadas, medidas um pouquinho diferentes. É como se aqui fosse coordenadas de altitude, que a gente chama, que é como se fosse astronomia, porque eu não tenho como mudar aqui no meu tablet para coisa que eu queria mostrar para vocês, digamos assim, que está no meu computador. Só que eu estou sem... O meu problema é o seguinte, eu não estou com nenhum tipo de input no computador e meu computador está super lento. Eu não tenho como mostrar quase nada no computador. Então, eu só estou tentando dar essa aula aqui através do tablet, essencialmente, falando através do tablet, porque o meu computador está super terrível, né? Mas, se eu voltar aqui... A gente vai estar definindo os ângulos assim. Então, a modificação da posição do comprimento dele vai ser uma modificação em R. A modificação do ângulo que ele faz com o Z seria em θ. E o giro dele ao redor, né, digamos assim, como se fosse da esquerda para a direita, seria o que a gente vai chamar de θ. Ou de φ, desculpe. Então, esse cara, o θ, a gente chama de ângulo polar, o φ a gente chama de ângulo azimutal e o R é a distância à origem. Então, é só uma outra maneira de você... Deixa eu ver se esse outro link aqui que eu tenho aqui, se ele vai me ajudar a... Espera aí. Eu não lembro exatamente quais são esses links que estão aqui, estava tudo no meu computador. Ah, esse daqui está medido corretamente. Então, deixa eu tirar aqui. Não sei se vai dar para visualizar melhor. O ponto P agora está marcado corretamente. Note que ele está... O ponto P está com a distância medida a partir da origem. O ângulo θ está um ângulo polar, quer dizer, é um ângulo que vem do polo, ele vem do Z. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a distância. Então, por exemplo, que era o que eu queria fazer no outro. Se eu mudar a posição R, o que eu estou fazendo no fundo é aumentar a distância do ponto P à origem. Então, note que ele se distancia da origem, mas, entre aspas, ele continua na mesma linha essa linha pontilhada que vai da origem até ele. Ele anda em cima dessa linha ao você variar R. Se você variar θ, o que você está fazendo é isso daqui. Ó. Deixa
Deixa eu mudar a posição disso aqui para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso melhor assim. Só um minutinho, pessoal. Não, piorou. Não, ajeita. Então, se eu mudar o ângulo θ, o que eu estou fazendo é deitar aqui o ponto, né? Ó. Modifiquei agora o ângulo. Então, ele anda sobre essa linha meio vertical. Não sei se não tem como apontar aqui para vocês, mas essa curva vertical que está aí à direita da tela. Então, ó, deixa eu subir ele aqui, ó, e vocês vão ver ao longo do que ele vai estar subindo. Ó, vocês estão vendo que tem essa curvinha marcada aí à direita. E mudar o θ, vou agora para baixo do plano XY. Estão vendo? E claro, para varrer o espaço, eu preciso de mais uma dimensão, só 2 dimensões não funcionam. Deixa eu reposicionar esse ponto aqui para vocês. Vou botar ele mais ou menos aqui, ó. E aí, então, se eu mudar o ângulo φ, que é como se eu rodasse, naquele exemplo lá que eu estava dando, é como se eu rodasse o meu braço para a esquerda ou para a direita. O que eu faço é girar o ponto ao longo dessa linha curva que está aí como se fosse na horizontal, né? Como se estivesse cortando uma rodela na horizontal da laranja azul que está aí, dessa fruta, dessa esfera azul que está aí. Então, ó, modificando o ângulo θ. Θ não, desculpe, φ. Que eu obtenho isso daqui. Então, é importante que vocês, e eu posso até fazer isso, acho que seria interessante, dar 2 minutinhos para vocês, eu vou passar esse link, vou voltar para o computador aqui, né? E vou passar esse link para que vocês possam utilizá-lo ou no computador ou no celular, porque a minha demonstração aqui está um tanto quanto limitada, para que vocês possam entender o que a variação de cada R, θ ou φ faz na posição do ponto P. Então, eu poderia dar, digamos, 3 minutinhos, acho que 3 minutos seria suficiente. Vou passar aqui pelo bate-papo para vocês. Ups, colou errado, pessoal, só um minutinho. Esse aí não vai funcionar, tá, pessoal? Só um minutinho. O de baixo funciona. Então, se vocês encostarem o dedo aí de vocês, vocês podem brincar um pouquinho, modificar a posição R do ponto P, a posição θ do ponto P e a φ. Note que o φ está antes do θ aí nesse gráficozinho. Então, o φ está em verde e o θ está em vermelho. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês utilizarem isso daí, que eu acho que talvez seja mais fácil para esse momento que a gente está vivendo agora, vocês tentarem fazer isso do que eu tentar mostrar para vocês. A aula vai ficar um pouco limitada se eu ficar tentando utilizar aqui o tablet para mostrar para vocês. Certo, pessoal? Então, daqui a 3 minutinhos, entrem no segundo link, o segundo link está funcionando. Deixa eu ver se dá para apagar. Nem sei se dá para apagar, dá não. Colocou no chat, ficou. Então, o segundo link está funcionando. Entrem nesse segundo link que está aí no chat para que vocês possam visualizar essa coisinha. E daqui a 3 minutinhos a gente retorna para a nossa aula, ok?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham retornado para que a gente possa dar continuidade. Alguém chegou a brincar com isso ou vocês ficaram só aqui esperando? Não olhei. Professor, eu só fiquei com dúvida nessa parte do... Por que o teta fica só até 180, assim? Eu sempre tive dúvida nessa parte, porque ele fica só de 0 a 180, né? Uhum. É a mesma dúvida minha. Pronto, na minha cabeça, tipo, quando fala em varrer toda a área do espaço, já eu penso diferente, e não entra na minha cabeça. Tá bom, deixa eu tentar fazer assim para você. Se você varresse mais do que o... Deixa eu ver só uma coisa só aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer anotações na tela ou no início eu consigo. Bom, no início eu consigo. Deixa eu só um minutinho aqui, então. Deixa eu ver como é que eu faria aqui para explicar para você. Bom, imagine que o θ... Acho que eu consigo desenhar se eu vier para cá. Imagine que o θ pode percorrer mais do que 180, certo? Se ele pode percorrer mais do que 180, ele vai poder vir, digamos, ele poderia marcar um cara para cá, não é? Ó? Bem aqui. Concorda? Eu poderia fazer o θ, em vez de 0 a 180, eu poderia vir para menos. Menos alguma coisa, menos 45. Ele estaria marcando esse cara que eu estou fazendo aqui em azul. Certo? Certo. Por outro lado, se eu pegar esse ponto P aqui, ó, e sair alterando o φ dele, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma volta, não é? Ó, vai vir para cá. E vai ter uma hora que ele vai vir para cá também, não é? Entendeu? Até porque o φ também varre esse quadrante, então, né? Tipo... Então, o φ vai varrer esse quadrante. Se eu deixar... Aí eu tenho que escolher alguém para poder dar um giro completo. Então, ou o φ dá um giro completo, ou o θ dá um giro completo. Os dois não podem dar um giro completo, porque senão eu vou ter uma duplicidade. Eu vou ter ângulos, digamos assim, o mesmo ponto que pode ter dois ângulos possíveis. No caso, aqui, esse daqui seria, digamos, um menos 45 θ, com esse φ aqui, e o outro seria o θ na mesma posição, mas o φ somado de 180, porque se somar de 180, ele dá essa volta. Só que eu não quero isso, eu não quero ter dois pares de conjuntos de coordenadas possíveis para o mesmo ponto. Tem que ser cada ponto tem apenas aquele conjunto de coordenadas específico para ele. Então, para não varrer o círculo duas vezes, você tem que limitar alguma dessas coordenadas. No caso, a gente opta por limitar a coordenada θ e deixar o φ varrer todo o ângulo, digamos, o círculo. Então, você tem θ de 0 a 880, né, de 0 a π, e o φ de 0 a 2π, de 0 a 360. Porque senão vai ter duas posições possíveis com o mesmo ângulo, os mesmos ângulos, né, digamos assim. Ou melhor, para um dado ponto, eu vou ter dois ângulos, dois conjuntos de coordenadas diferentes. E não é isso que eu quero. Eu quero para cada coordenada, da mesma maneira que a gente tem aquelas coisas lá no cartesiano, né? Para cada ponto eu tenho apenas um conjunto de x, y, z, eu quero também, para cada coisa que eu tenho um conjunto de r, θ, φ, que designe aquele ponto. Deu para entender agora? Deu sim, deu sim. Ó, pessoal, eu recomendo muito que vocês brinquem com aquele negocinho. Pode parecer uma bobagem, mas é muito importante para a gente entender realmente essas coordenadas, tá? Às vezes brincar com esse tipo de coisa é a melhor maneira de você entender como é que elas funcionam. Ok, então eu tenho um ponto P, e a gente viu que eu posso tanto dar x, y, z dele, como eu posso dar r, que é essa distância, θ e φ. E aí eu vou estar marcando o mesmo ponto no espaço, no caso, o ponto P. Como é que eu transformo uma coisa na outra? Como é que a partir de, por exemplo, um r, θ, φ, eu encontro x, y, z? E também, como é que a partir de x, y, z de um ponto, eu encontro r, θ, φ desse ponto? Bom,
Aí basta usar um pouquinho de geometria, né? Digamos que eu saiba quem é r θ φ desse ponto aqui. Então, eu consigo posicioná-lo no espaço, mas eu gostaria de transformar esse r θ φ em coordenadas cartesianas. Quer dizer, eu tenho que encontrar quem é esse tamanho, né, daqui para cá, então, esse tamanho daqui para cá. Vou tentar, se eu consigo desenhar aqui. Esse tamanho, consigo, deixa eu só mudar aqui a cor. Então, seria interessante se eu pudesse mudar a cor. Mudou um pouquinho. Tá. Não mudou muito, não, mas mudou um pouquinho. Deixa eu mudar também a espessura aqui, que eu acho que vai me pronto. Então, se eu souber esse tamanho aqui, eu sei quem é o x dele. Se eu souber esse tamanho aqui, que eu vou fazer, eu sei o y dele. E se eu souber esse tamanho aqui, ó, eu sei quem é o z dele. Como é que eu sei quem é esse tamanho aqui? Essa coisa marcada em laranja. Bom, você poderia imaginar que a gente tem um vetor que vai da origem até o ponto P. E eu quero saber quem é a componente desse vetor na coordenada x. Então, o que eu teria que fazer? A primeira coisa que eu teria que fazer é levar o vetor até aqui, o plano xy. Isso é, transformar esse vetor R na projeção dele, essa parte pontilhada, diagonal aqui, que eu vou fazer de outra cor. Vou fazer em azul claro. Não. Deixa eu fazer em outra cor. Fazer em verde. Hoje está um pouquinho difícil, mas vamos... Pronto. Então, o que eu quero, primeira coisa, é projetar ele aqui. Porque depois que eu projetar esse vetor aqui, eu posso pegar e projetar aqui, e aí é o que eu quero, que é o tamanho x. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é projetar este vetor aqui, o R, ao longo do xy. Quer dizer, encontrar o tamanho dessa coisa verde. Bom, notem que eu tenho um triângulo aqui, ó, formado pela origem, o ponto P, e esse pontinho aqui, que é a projeção dele no plano xy. Esse é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, se eu quiser descobrir quem é esse cara, aliás, tem uma maneira muito mais fácil, né? Se eu quisesse descobrir quem é esse cara, projetar ele aqui, eu sei que esse cara está grudado aqui, ó. Então, a projeção dele em Z seria cosseno, né? E a projeção aqui em XY seria seno, né? Não está grudado no ângulo. Então, se eu pegar R seno de θ, eu fico com esse tamanhozinho verde. Todo mundo entende isso, pessoal? Tá, beleza, professor. Beleza? É a própria definição de seno, né? Cateto, como se fosse um cateto adjacente aqui, né? Sobre a hipotenusa, né? Ou não, cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa. Então, daqui para cá é R seno de θ. Mas aqui não é o que eu quero ainda. Esse verdinho não é o que eu quero. O que eu quero é projetá-lo aqui no que eu vou fazer de laranjinha de novo. Porque sumiu. Projetá-lo aqui. Então, eu sei que daqui para cá é R seno de θ. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ou pelo menos melhorar um pouquinho. Ah, consigo. Vou botar de O aqui, porque eu não tenho como botar θ. Tá, pessoal? Então, R seno de θ é esse verdinho, ó. Agora, olhando para esse triângulo aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara daqui. Então, R seno de θ é o verdinho. Olhando para esse triângulo formado pela origem, essa barrinha verde, né? Essa barrinha pontilhada aqui de baixo. E a laranja. Agora, eu noto que esse novo vetor, que agora está projetado aqui, que é R seno de θ, o que eu preciso, no fundo, é pegar a componente x dele, né? Ó. E x dele está grudado
no φ. Então, seria este vetor verde, que a gente já sabe que é r seno de θ, cosseno de φ. Se eu fizer isto, eu tenho a coordenada x. Eu vou ter um vetor que for saindo da origem vindo até aqui, né? Então, o tamanho desse vetor coincidiria, o módulo dele coincidiria, que é r seno de θ cosseno de φ, coincidiria com a coordenada x deste ponto P que eu estou querendo aqui. Então, por enquanto, foi o que a gente fez. Projetou esse cara no plano XY, projetou R no plano XY, R seno θ. Depois, projetou esse mesmo vetor verde agora aqui ao longo do X, ficando com essa barrinha laranja. Isto é, R seno de θ cosseno de φ, me dá um vetor que vai da origem até esse ponto aqui, que é justamente o x, né? Então, o módulo desse vetor vai ser a coordenada x, que eu busco. Ok até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Alguém abriu o áudio? Ok. Ok. Então, eu professor, sei... não, espera um pouquinho. Oi. Fiquei com dúvida. Sim. Fiquei com dúvida ali, porque eu pego o θ ali, no R seno θ. Por que pega o θ? Porque não é o ângulo que é formado entre... Não é o Sim. ângulo que é formado entre o R e a linha verde, não? Bom, vamos lá. Seria este ângulo aqui, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Seria este ângulo aqui. Não marca. Só um minutinho, tá? Não é? Isso. Mas que é esse ângulo? Seria o θ menos um θ' menos um θ, né? Não, tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem é o ângulo entre Z e essa barrinha verde aqui? 90? 90. Então, quem é esse ângulo aqui que eu marquei em laranja? 90 menos θ. É? 90 menos θ. No caso, para projetar ele aqui, seria cosseno de 90 menos θ, não é? Sim. É verdade. Aí, cosseno de 90 menos θ. Aí você pode usar aquela regrinha do... Cosseno A, seno B, seno B, cosseno A. Exatamente. E aí você vai ver que dá seno. Ou por você isso. pode interpretar assim, sempre que tem um vetor, a componente do eixo que é grudado com o ângulo é cosseno, e o eixo que não é grudado com o ângulo é seno. Então, se eu imaginasse que isso aqui é um eixo, ele não é grudado com cosseno, então ele é seno. E aqui, a projeção dele em Z vai me dar cosseno. Que é isso que eu vou... Se eu for encontrar Z, quem é que vai ser? Vai ser R cosseno θ, que já está até aqui, ó. Ok até aqui? Para quem perguntou agora. Ok, professor. Professor, Ok. o vezes R significa a projeção, não é? Por isso que tem um vezes R Qual? em todos. Desculpa. O R O R significa o quê? Desculpa. significa a projeção. Não, o R não é a projeção. Tá? Então vamos lá. Deixa eu começar o argumento rapidamente. Ver se eu consigo Porque fazer eu rapidamente. queria entender o porquê o R vezes o seno e o cosseno. Certo. É porque eu não consigo desenhar uma seta. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma seta aqui. Deixa eu ver se eu consigo seta. Caramba, como meu computador está lento. Não vai. Bom, Professor, eu acho que eu consigo desenhar uma seta daqui. se você conseguir, porque eu também não consigo, nem o anotado do meu zoom está funcionando. Então, se tu conseguir vir da origem para cá e botar um vetor aqui, ó, eu ficaria feliz. Porque eu estou sem mesa digitalizadora, o meu anotado zoom não está funcionando, ele não... Eu consigo digitar texto na tela, mas não consigo... Não sai nada na tela quando eu faço anotação. Então, eu acho que está liberada a anotação aí. Se você puder, ó, você bota daqui para cá. Eu tô colocando no meu, só que tá aparecendo só para mim, não tá aparecendo para vocês, não. Então, deixa eu ver aqui o que pode ser... Não está... Deixa eu ver aqui se está... Não, aqui está habilitado, você pode fazer anotação. Caneta, ótimo. Ó.
Tô desenhando, mas não tá aparecendo para vocês. Hoje o negócio está meio complicado aqui. Eu acho que é porque, na verdade, como está a minha tela e o meu zoom não está pegando, por causa de diversos problemas que eu estou no computador agora, ele não vai aparecer. E aí a gente está com esse problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó. Opa, ó. Deixa eu usar a anotação desse treco aqui. Ó. Pronto. Então, primeiro, por que ele não vem para cá? Bicho, como tá lento isso. Hoje está difícil. Bom, vamos lá. Não tenho mais alternativa, não tenho mais tantas alternativas para ajudar vocês. Imagine que tem um vetor, para quem perguntou, não prestei atenção quem estava falando, que vem daqui até esse ponto. Então, é um vetor. Eu estou trocando esse R, que é só uma dimensão, um tamanho, e estou dizendo que é um vetor que vem da origem até esse ponto. Então, como se fosse um R vetor. Se tivesse uma setinha aqui em cima. Ele vem da origem até aqui. Se eu pegar esse vetor e projetar aqui, depois projetar aqui, no fundo o que eu estou encontrando é um vetor que vem da origem e vai até aqui. Então, fazendo este artifício, eu consigo encontrar quem é esse tamanho. Ou, se você não gostou dessa ideia de vetor, você pode imaginar. Bom, primeiro, vamos olhar para esse triângulo formado pelo R, esses pontinhos, esse pontilhado vertical e a barrinha verde. Este é um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. Porque verdinho está no plano XY, parece que não, né? Mas verdinho está no plano XY. Então ele está na horizontal, é porque aqui está em perspectiva, né? Mas ele está na horizontal. Se eu pudesse desenhar, eu desenharia ele direitinho, tá, pessoal? Mas eu não posso. Esse cara está na vertical e esse cara aqui descendo aqui na diagonal. Então, o ângulo entre esses dois caras é 90 graus. Para quem perguntou, você entendeu isso daí? Quem falou a coisa do vetor? Sim, eu entendi. Sim. Então, quem é esse tamanho? Como é que eu encontro esse tamanho? Bom, para encontrar esse tamanho, sabendo que esse triângulo é retângulo, eu posso pegar e fazer, bom, este tamanho aqui, daqui para cá, esse ângulo aqui, vou tentar marcar, esse ângulo aqui é 90 menos θ. Acho que você não vai discordar de mim. Agora, se esse ângulo é 90 menos θ, quem é esse ângulo aqui, ó? Em azul agora. Aqui é 90, aqui é 90 menos θ. Com quem que eu tenho que somar para tudo aqui dar 180? 90 menos θ. Quem é que deve ser o azul para quando eu somar dar 180? O θ. Θ. Então, esse ângulo aqui em azul é θ, concorda? Sim. Então, nesse triângulo aqui formado pelo P, o vertical, essa barrinha verde e o R aqui, ó. O R, a barrinha verde e o vertical. Isso aqui é θ. Então, isso aqui é a hipotenusa dele. E esse aqui, o verde, é o cateto, cateto oposto a ele, não é? Então, seno do azul, que é θ, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é esse tamanho verdinho, vamos chamar de, sei lá, J. Não, J não, bota chamar de qualquer outra coisa aqui. Vamos chamar de K. K é igual a, ou melhor, seno de θ, né? Porque isso aqui é θ, é K. Então, cateto oposto, que é K, sobre R, é seno de θ. Então, quem é K? K sobre R é igual a seno de θ. Então, quem é K? Passo o R multiplicando. Fica K igual a R seno θ. Então, esse tamanho em verde aqui é R seno θ.
Usando só geometria sem precisar de vetor. Ok até aqui? Entendido. Ok. Beleza. Agora vamos olhar para esse outro triângulo aqui. Para esse outro triângulo. Pode não parecer, mas o ângulo entre o laranja e esse pontilhado aqui é quanto? (90 graus, né, galera? 90. Porque esse cara é paralelo ao eixo Y e esse laranja aqui é o próprio eixo X. Então aqui é 90 graus. Certo? Tudo bem até aqui? Então, se eu quero descobrir quem é esse cara aqui, que no caso desse ângulo aqui é um cateto adjacente, eu sei que o cosseno desse ângulo aqui, que é φ, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, então é o verde. Não é? Deu para entender isso? Deu para entender. Então vai ficar x, que é o que eu quero descobrir, esse tamanho aqui é o que eu estou chamando de x. X, que é cosseno de φ, né? Cosseno de φ é igual a x sobre r seno θ. Então, quem é x? R seno θ multiplicado por cosseno de φ, que é o que a gente está obtendo aqui. Então, com esses dois triângulozinhos aí, você consegue encontrar quem é x, no caso. Se você fizesse o complementar dele aqui, ó, passasse um traço aqui em cima, botar em outra cor. Não é isso que eu queria. Então, se eu fizesse esse outro triângulo aqui, ó, eu vou apagar esse ângulo, porque não importa. Esse outro triângulo aqui fechado. Então, R, essa coordenada Z aqui, ó, e essa coisa rosa, formam um novo triângulo. O ângulo entre o rosa e o Z é 90. Então, esse triângulo é retângulo. Então, se eu quiser descobrir quem é esse tamanho aqui, que é Z, que é o cateto adjacente, cosseno de θ vai ser igual a Z, que é o cosseno adjacente, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é essa coisa, esse R aqui, né? Que é o oposto ao ângulo reto, R. Então, seria Z sobre R, seria cosseno de θ. Isto é, Z é igual a R cosseno de θ. Então, fazendo esse triângulo agora, com essa parte rosa aqui em cima, esqueça essas outras coisas aqui embaixo. Não era isso que eu queria fazer, eu queria só voltar. Esse triângulo aqui, eu consigo encontrar Z igual a R cosseno θ. É só usar a definição de cosseno. Por fim, para encontrar o Y, que é esse lado aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir um outro triângulo formado por essa barrinha azul aqui. Essa projeção que eu já tinha achado, deixa eu fazer a projeção aqui em outra cor. Vou botar um azul claro. Ups. Tirar esse cara aqui. Aqui era R seno θ, né? O que eu estava interessado ali era R seno θ. Esse azulzinho aqui, vocês já viram que era R seno θ. E essa outra barra, e esse outro pontilhado aqui. Então, fazendo este triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui. Aqui eu vejo que isso aqui é 90 menos φ. Daqui para cá, entre o azul claro e o azul escuro, é 90 menos φ. Então, esse ângulo aqui, ó, entre o pontilhado e o azul escuro, é φ, porque somado com esse outro cara aqui, vai ter que dar 90. Desculpa, esse ângulo aqui é 90, desculpe, esse ângulo aqui. Entre o azul escuro e o pontilhado é 90. E entre o pontilhado e o azul claro é φ.
eu tenho que somar, ou melhor, é φ. É φ que somado com 90 menos φ, que é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, que é 90, me dá 180. Isto é, se este ângulo aqui, se eu for pegar este ângulo aqui, que eu estou fazendo em amarelo, chamá-lo de φ. Se eu quiser descobrir quem é o azul escuro, note que é o cateto oposto a esse ângulo, φ. Então, o azul escuro, eu vou ter que envolver seno. Então, seno de φ vai ser este tamanho aqui, que é y, dividido pela hipotenusa, que é o azul claro. O azul claro a gente já tinha visto que era R seno θ. Isto é, y é R seno θ seno φ. E aí, fazendo esse novo triângulo aí, então a gente encontra o y. E aí eu fico, então, com as 3 transformações de coordenadas. Quer dizer, como é que eu transformo de R θ φ para x, y, z? É importante, pessoal, que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, eu vou tentar da melhor maneira possível responder, porque essa geometria das coordenadas esféricas vai ser extremamente importante para a gente. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, vou tentar responder da melhor maneira possível para a gente poder seguir em frente, tá, pessoal? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu agora? Por mim, agora ficou entendido. Tudo bem. Se vocês entenderam, deixa eu fazer uma perguntinha. Como é que vocês fariam para transformar de x, y, z, quer dizer, sabendo quem é esse tamanho, este tamanho e este tamanho, como é que eu chego em R θ φ? E aí, pessoal, como é que a gente faz? Sabendo os tamanhos aqui que eu estou fazendo em amarelo, as projeções, né, do P, como é que eu faço para encontrar como é que eu faço para encontrar quem é R θ φ? Alguma ideia? Então, eu sei os amarelos. Sei x, y, z do ponto. Como é que eu encontro R θ φ? Esperando, hein? O Pitágoras. No fundo vai ser Pitágoras dá Pitágoras, para a né? gente achar o R e o θ e φ, a gente dá para usar o E como é que você faria, então? arco, Vamos seno e lá. cosseno. Me ajuda aí. Primeiro calculava a projeção de R no plano x e y. Que aí eu encontro por Pitágoras e dá quem? Vai dar o R seno de θ. A Não, projeção. vai dar R seno θ. Não é bem isso, não, né? No caso, dá a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa projeção aqui. Isso. Note que eu quero chegar no R, por exemplo. Então, eu estou fazendo o caminho inverso. Então, se eu pegar esse amarelo com esse outro amarelo aqui e fizer uma outra aqui, deixa eu botar aqui em outra cor. Botar azul claro. Oxi, por que ele veio para cá? Isso vai mexer o outro. O dia que eu mais preciso desenhar é o dia que eu menos estou com possibilidade de fazer as coisas. Mas vamos lá. Então, deixa eu vir daqui para cá que eu acho que ele vai. Pronto. Então, encontrei o azul. Quem é o azulzinho?
quadrado desse mais o quadrado desse, raiz quadrada, né? Então, é Isso. raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, mas eu estou querendo encontrar o R. E Pronto. aí? Já sei o azul. Usa Pitágoras de novo. Quem é esse tamanho aqui, que é o mesmo do amarelo? É o mesmo que eu usei. É o z, né? Então, este ao Tem quadrado mais este ao ao quadrado quadrado. vai dar este ao quadrado. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado mais z quadrado. Exatamente. Que, no Pronto, fundo, a achamos distância é a origem, né? A distância é a origem é o quadrado como fosse das componentes. Né? Deu para entender isso aí, pessoal? Ninguém falou nada, então espero que sim. Então, a gente achou quem é R, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É só usar Pitágoras no caso aí. E como é que a gente faz para encontrar quem é θ? Sabendo x, y, z. Bom, θ, eu sei este tamanho aqui, ó, que no fundo é essa projeção aqui, ó. Então, sei este tamanho. E sei essa altura aqui, que é z. Então, no fundo, eu sei os catetos que envolvem θ. Se eu sei os catetos, eu posso usar tangente. Não é? Cateto oposto sobre cateto adjacente me dá tangente de θ. Então, tangente de θ é esse tamanho, que é, no fundo, essa projeção, que é como a gente viu, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, é só usar Pitágoras, dividido por esse tamanho aqui, ó, vertical, quer dizer. Então, o arco tangente disso, né, se eu quiser encontrar θ, eu vou ter que fazer o inverso da tangente, é o arco tangente. Vai ser arco tangente, né, de raiz de x mais y, que é esse tamanho daqui para cá, por esse tamanho aqui. Quer dizer, cateto oposto sobre cateto adjacente. E, por fim, se eu quiser encontrar quem é φ, fica mais fácil ainda, porque eu sei quem é este tamanho daqui para cá, que é y, e eu sei quem é este tamanho aqui. Então, eu sei os catetos desse triângulo retângulo aqui, que o ângulo 90 está aqui, ó. Isto é, se eu fizer y por x, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho um tangente de φ. Em outras palavras, φ é o arco tangente de y sobre x. Então, se eu tiver r θ φ e quiser encontrar x, y, z, é só usar aquelas transformaçãozinhas que nós vimos no slide anterior. Se eu tiver x, y, z e quiser encontrar r θ φ, eu faço estas transformações aí, que no fundo são definição de tangente e Pitágoras. O outro era Pitágoras e definição de seno e cosseno, né? Essa do primeiro slide. O desse é com tangente e Pitágoras. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não? Ok. Então vamos fazer assim, pessoal. A próxima parte que a gente iria ver envolve os vetores. Passei demais. Os vetores unitários R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Só que vai ser bem difícil de eu fazer isso sem poder desenhar aqui na tela. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pedir a vocês que vocês tentem dar uma revisãozinha na transformação, na verificação do teorema do divergente. Dê uma estudadinha em tudo aquilo que a gente fez
e falou para trás. E próxima aula a gente continua desse ponto para poder ficar mais claro, tá? Porque vai ser bem difícil de eu pegar e dar aula para vocês com as limitações que eu estou tendo nesse exato momento, tá? Pode ser, pessoal? Sim, pode sim. Beleza. Ok, Então, professor. beleza, pessoal. Então, a gente continua a aula que vem, ok? Estamos chegando aqui em Professor, 2 horas. Oi. a lista que o senhor passou, Oi. nós já somos capazes de resolver com o que o senhor já explicou para trás, já todas as questões? Qual lista? A lista primeira? 2. Eu acho que sim. Eu não tenho como olhar aqui agora, para variar, tá bem complicado. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É porque a quarta A lista questão, 2, professor. a quarta Oi? questão, eu não sei nem para onde começa. Só um minutinho, deixa eu ver aqui qual foi a lista 2 que eu passei para vocês. Aquela que tem encontre o não, vetor não. unitário, cuja direção é a mesma. Não, a quarta Dá- questão aqui que eu passei era diferente, que era calcule a área da faixa Isso. esférica, era isso? Era essa daí, calcular a área da luz. Não, essa daqui não. Essa daqui não. Essa daqui a gente ainda vai ver os diferenciais de área Ah, beleza. e Tá certo. volume das coordenadas esféricas. Isso aqui então, É bom, isso que eu ia perguntar. Tem questões que não dá para fazer ainda, que você ainda vai fazer, no caso, né? A gente vai fazendo as outras, né? isso. Na verdade, pelo que eu estou olhando aqui, a única que não dá para fazer, deixa eu ver. Tem alguma que seja cilíndrica? Não, né? Não. Então, a única que não dá para fazer, Eu acho na que essa é a verdade, quarta. é a quarta. Tá? A gente ainda vai ver muita coisa de coordenadas esféricas ainda. Então, a gente vai, por exemplo, estou passando aqui, ó. A gente vai ver como é que se escreve o gradiente em coordenadas esféricas, como é que se escreve o divergente em coordenadas esféricas, como é que se escreve os diferenciais dA e d tal, no caso, aqui em coordenadas esféricas. Como é que se escreve os vetores R, θ, φ, vai manipular e ver como é que é R, θ, φ, chapéu, né? Os vetores unitários aqui no caso. Então ainda falta bastante coisa para a gente terminar coordenadas esféricas. Acho que mais umas 2 ou 3 aulas. Mas acho que 2 aulas. Tá? Mais 2 aulas a gente termina tudo com essas curvilíneas, na verdade. Porque depois que vocês entenderem a esférica, a cilíndrica vai ser rapidinho. Mas ainda falta um pouquinho, tá, pessoal? Então vai demorar mais um tiquinho. Ok, pessoal? Então, peço desculpa, pessoal, tá realmente complicado hoje aqui, mas eu espero que na quarta-feira a gente esteja com tudo normalizado. Se for preciso, eu pego um computador emprestado aqui, e aí eu dou uma aulinha normal para vocês, e aí a gente continua da onde a gente parou, a não ser que vocês tenham alguma dúvida com relação ao início de coordenadas esféricas, e a gente tenta explicar um pouquinho melhor. A gente pode começar com a recapitulação, e aí segue em frente. Ok, pessoal? Ok, ok. Ok, pessoal, pois até quarta-feira, então.